falar dos assuntos que são do interesse do catarinense, assuntos que influenciam a sua vida, o seu dia a dia, enfim, que fazem parte, né, do contexto da sociedade. Eu recebo hoje para o Quem é Quem de estreia da temporada 2015 do Quem é Quem, Marcos Souza, presidente da ENFLO da CDL de São José, membro do CONDES e também Relações Públicas da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina. Marcos, bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui na Band. A honra é toda minha, satisfação estar com você de novo. Bom, acumulando vários cargos, né? Se mantém na presidência da ENFLO e CDL de São José, membro do CONDES, que é o Conselho de Desenvolvimento, e também Relações Públicas nessa gestão interina da FCDL. Isso. Qual que é o principal desafio aqui desse leque de tantos que Faltou se colocam mencionar aí o Conselho Regional de Administração, qual eu estou como conselheiro suplente e diretor administrativo, e Conselho Fiscal da FACISC. Então, a nossa atuação no associativismo é muito grande, né? É algo que vicia, né? E alguém precisa fazer. Nós fomos convidados a cada entidade dessa a participar, a colaborar, e tenho dito diuturnamente que tem sido muito gratificante. A gente tanto colabora com as entidades quanto aprende muito e cria uma rede de relacionamento extremamente positiva. Bom, mas aí quem está em casa pode pensar assim, mas por que ele acumula tantas funções? Primeiro, porque você é uma pessoa que se doa para o associativismo. São todos cargos voluntários, né? Voluntários, é bom registrar. Não recebe salário por nenhum deles, né, Marcos? Absolutamente. Na ENFLO e CDL, como presidente, eu tenho as minhas despesas enquanto representante da entidade pagas. Por exemplo, se eu for viajar a Brasília, se eu for para um congresso, essas despesas são custeadas pela entidade, mas ganho financeiro nenhum, absoluto. Mas em conhecimento e contribuição para a sociedade, com certeza o ganho é infinito, não é? Existe um retorno. E a satisfação pessoal, por poder devolver à sociedade um pouco daquilo que ela faz pelos meus negócios. Aquilo que eu construí enquanto pai de família, enquanto empresário, eu tenho hoje a satisfação de devolver à sociedade dentro das minhas possibilidades, mas, volto a dizer a você, com muita satisfação. Quantos anos no associativismo já, Marcos? Enquanto associado, uns 15 anos, mas enquanto militante, trabalhando, atuando, estou completando agora em junho 8 anos. Você esteve recentemente comigo aqui no Quem é Quem, já falamos sobre associativismo, mas eu gosto sempre de fazer essa pergunta quando eu tenho aqui na bancada alguém com a sua experiência no movimento associativista, movimento lojista, enfim. Como é que está a participação da sociedade, do empresário no movimento? Porque fala-se tanto em participação, em efetividade, em movimento forte. Mas o pessoal leva isso a sério na prática, efetivamente, Marcos? Ou fica só no discurso e só poucos participam? Eu não sei dizer a você se seria felizmente ou infelizmente, porque depende muito do ponto de vista, mas graças à ineficiência do Estado, à falta de credibilidade dos nossos gestores políticos, cada vez mais a classe empresarial e a sociedade têm se interessado por movimentos que trabalhem em paralelo ao poder constituído. No nosso caso, no sentido de colaborar. Então, os empresários têm cada vez mais se interessado em participar das entidades. No CRA, por exemplo, os administradores têm cada vez mais se interessado em participar do Conselho Regional, sempre no intuito de colaborar. Nós, por exemplo, quando ingressamos na ENFLO-CDL, naquela ocasião, enquanto conselheiro fiscal, de lá para cá nós triplicamos o número de associados, triplicamos os resultados da entidade. E com esses recursos e com essa estrutura, a gente consegue colaborar mais com a sociedade, consegue fazer a diferença, consegue melhorar o apontamento dos caminhos aos nossos gestores públicos. Muitos deles que trabalham nessas gestões de entidades públicas, autarquias, enfim, muitos bons profissionais, mas os caminhos apontados pela sociedade é que são importantes, porque a sociedade é que paga isso, a sociedade é que alimenta isso. Então, eles estão lá para fazer a vontade da sociedade, assim como nós, enquanto dirigentes de empresas, de instituições privadas, associações, estamos lá para fazer a vontade do associado. Então, isso tem crescido, essa vontade de participar tem crescido e a gente tem conseguido, com isso, aprimorar e ampliar os resultados. Isso é muito legal. Claro que, por vezes, a gente tem aí as nossas divergências, mas eu gosto sempre de frisar. Nós divergimos de ideias, mas jamais seremos inimigos. São discussões saudáveis. Perfeitamente. Agora, deveriam ser. Exatamente.
Agora, conta para mim, por que um movimento tão forte ou com essa força crescente não consegue eleger representantes nos parlamentos, por exemplo, Assembleia Legislativa? Nós temos aí o deputado mais votado, Gelson Merizio, que veio lá de movimento de anteriormente, na sua carreira anterior de empresário, um movimento do Sebrae, enfim. Mas eu não sei se ele chega a representar toda a classe empresarial, questão de CDLs ou não. E eu não vejo efetivamente alguém do movimento lojista participando de uma cadeira na Assembleia Legislativa. Por que, Marcos, que isso não acontece? É uma excelente pergunta essa sua, porque nos traz a reflexão de algo que nós vamos discutindo há bastante tempo. Eu diria a você que, para resumir, a principal barreira é a estrutura política. O sistema político no Brasil é muito complexo. Hoje, para você, eu não direi para você ser um prefeito ou um vereador, para você exercer um cargo eletivo público, mas já lá no início, para você entrar para um partido, para você fazer uma campanha, as amarras são muito grandes. O sistema é muito complexo. E o empresário não está disposto a isso. Ele não está disposto a negociar, ele não está disposto a fazer conchavos para chegar ao poder. Isso desanima muitas pessoas que têm efetiva competência para estar lá, mas não está em função desse ambiente. Eu diria a você que uma reforma política ou gradativas e constantes reformas políticas podem mudar esse ambiente. Tenho escutado de muitas lideranças que candidaturas independentes, por exemplo, seria um grande caminho para que essas pessoas se encorajassem a participar. E outros inúmeros fatores que ficaríamos aqui horas falando. Mas, ponto central, o sistema político brasileiro é um sistema falido, precisa ser revisto, precisa ser modificado para que pessoas que tenham coragem de fazer, que tenham moral para fazer... Tenham espaço. Tenham espaço. Mas é verdade. Aí são dois pontos bem interessantes. A reforma política, que agora efetivamente uma comissão foi instalada na Câmara Federal, começa a ser discutida, mas reforma política sendo discutida pelos políticos, pela classe mais interessada, é complexo, né? Preciso que a sociedade participe. E também aquela outra questão, né? Me permita, cada vez que o bem abre mão, o espaço para o que não é tão bom assim, correto, a gente também está deixando margem para a coisa correr solta, não? Correto. O que nós pregamos, porque grandes reformas, nós já está aí dito, é público e notório, grandes reformas não acontecem. Nós temos lutado diariamente para que pequenas e pontuais reformas comecem a ser feitas. Eu quero citar um exemplo a você, ao nosso telespectador, da iniciativa pioneira da ENFRE-CDL São José, quando propôs no ano passado uma lei para São José onde o vereador não pudesse mais ocupar cargos no Executivo. Agora deixa eu só reformular. Ele pode, mas ele precisa renunciar ao seu cargo como vereador. Porque ele foi eleito para ser vereador e não para ser secretário. Então, a partir do momento que ele decide mudar de lá, decide ir para o Executivo, renuncia ao seu cargo. Esse projeto hoje está na mão de um dos vereadores de São José, discutindo, avaliando. Dentro de mais uns 15 dias nós vamos voltar a esse assunto. Se não houver consenso para que ele seja apresentado na Câmara Municipal, tenha certeza, nós vamos entrar com um projeto de lei de iniciativa popular e vamos fazer com que isso seja efetivamente votado. E espero que esse exemplo ecoe no Estado e no Brasil inteiro e a gente comece, então, a fazer as tão sonhadas reformas, mesmo que pequenas e pontuais, mas que comece a moralizar a política e a gestão pública nesse país. Se cada um fizer a sua parte, a coisa começa a mudar, absolutamente. Não é? Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, vamos atualizar as informações sobre a região metropolitana de Florianópolis, em que pé está a situação. A lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador do estado no final do ano passado. E agora, como está o assunto? E também uma intervenção da CNDL, né, aqui na Federação de Santa Catarina, por conta de alguns desentendimentos aí na parte jurídica da eleição do último presidente da federação. Um instante só e a gente já volta. Marcos Souza, presidente da ENFRE-CDL de São José, meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Estamos falando sobre vários assuntos interessantes, não só para a região da Grande Florianópolis, mas para o estado inteiro de Santa Catarina. Um exemplo deles, por exemplo,
Marcos acumula, como a gente já conversou no primeiro bloco aqui, outras funções em outras entidades, como, por exemplo, Relações Públicas da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Santa Catarina. Relações Públicas numa gestão interina, não é? É uma situação toda que se colocou agora. Eu penso que na história inteira da Federação da FCDL é a primeira vez que a CNDL faz uma intervenção justamente para apurar os fatos e divergências na escolha do seu presidente, né, Marcos? Como é que está a situação? Lastimável o que está acontecendo com a federação, uma federação respeitada, uma federação com uma história sólida, está nas mãos de uma disputa que nada mais é do que disputa por vaidades, disputa por um poder, por um cargo, ou por cargos que são voluntários, ou que deveriam ser, e que culminaram aí numa gestão interina, já que o Estatuto da FCDL não previa essa situação. O Estatuto da Confederação determina que, então, o presidente da CNDL nomeie um gestor interino. O gestor interino é o Itamar da Silva, já conhecido no sistema, atual presidente do Conselho da CNDL, que nos convidou para estar lá como Relações Públicas até que essa situação se defina. O nosso pedido tem sido no sentido de que os concorrentes aos cargos sentem na mesma mesa, conversem, terminem essas disputas judiciais que tanto prejudicam o sistema e a própria imagem da federação, para que em breve, independente se é A ou se é B, a gente tenha efetivamente uma diretoria eleita, as coisas voltem à normalidade e a entidade possa retomar o seu posto como entidade de vanguarda no Estado e que representa efetivamente toda a classe lojista, né? Todos os empresários que trabalham no dia a dia e certamente estão decepcionados de ver uma situação, volto a dizer, lastimável. Só recapitulando, no final do ano passado houve eleição, 2 chapas concorriam, Dela Justina da CDL de Lages, com o Ivan Taufer da CDL de São Miguel do Oeste. Isso. Aí houve aí uma interpretação de que a chapa do Dela Justina não teria registrado todos os membros, teve a chapa impugnada às vésperas, ou se eu não me engano, no dia da eleição, e o Ivan Taufer foi eleito por aclamação, na sede da entidade. Aí depois disso veio toda a questão jurídica, né, o desenrolar jurídico, até culminar com a intervenção da CNDL. O que eu vou lhe dizer, não sou eu que estou dizendo, está nos autos do processo, uma série de erros cometidos pela Comissão Eleitoral. São erros graves, injustificáveis, e eu, sinceramente, não compreendo por que a Justiça, até o presente momento, não determinou a dissolução dessa comissão, talvez uma comissão externa, enfim, para encerrar esse processo. Então, como são vários processos, uma decisão hoje, outra uma liminar, enfim, e infelizmente, como eu já disse inicialmente, isso está desgastando a imagem da entidade. Com certeza. Mas espero que em breve isso tenha uma solução e a vida possa seguir normalmente. Depende da Justiça determinar uma nova eleição. A nova eleição é o único caminho viável, juridicamente falando? Nesse momento, sim. O caminho que nós temos é... Tem prazo? Uma nova eleição. Tudo depende dos processos que estão tramitando, porque não é um só, são vários processos. Se as partes que estão discutindo resolverem sentar, negociar e acertar com a Justiça, quem sabe agora em março a gente ainda consiga ter de consenso uma data, uma eleição e ponto final, assuma quem vencer democraticamente e toque o processo. Mas essa gestão interina do Itamar da Silva, da qual você faz parte, está trabalhando. Os projetos da federação não estão parados, estão? Não? Vocês conseguem deliberar normalmente? Que não da forma como deveria, se tivesse uma diretoria e tal, porque você fica numa corda bamba, né? Você não pode tomar ações, medidas de médio e longo prazo, porque amanhã você pode não estar mais lá. A nossa atividade hoje lá é tentar fazer com que todo esse contexto impacte o menos possível na gestão do dia a dia da entidade. Mas sem querer também alçar grandes voos, porque amanhã a gente pode não estar mais. Então a gente está lá só colaborando com o processo de uma forma transparente e independente. Eu não estou aqui defendendo nem chapa A, nem chapa B. Mas sim a entidade. Gostaria que a entidade tivesse uma eleição clara, transparente, objetiva,
que vença quem tiver que vencer e toque o processo para frente. Mas é lamentável mesmo, né? E eu falo isso com toda liberdade e tranquilidade, porque faço parte do movimento lojista, ajudei a fundar algumas CDLs jovens por aí e assessoria de imprensa de entidades. E realmente o movimento lojista é um dos movimentos até então mais respeitados no estado de Santa Catarina e forte, né? Tem que Mas dar uma um dia nós ainda reviravolta. vamos conversar aqui, falando Resolução. que tudo passou, que tudo está andando bem, e assim eu espero, E tenho a certeza que vai federação acontecer. que no final do ano passado, por sinal, inaugurou uma sede aí bastante elegante No também, dia da né? fatídica E cara, eleição. No mesmo dia da fatídica eleição. É verdade. Nosso tempo do primeiro bloco está acabando, mas nesse tempinho ainda que resta, conta para mim como é que está a situação, vamos começar a contar para os catarinenses como é que está a situação da região metropolitana aqui de Florianópolis. Houve o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, 31 votos a favor, 2 abstenções. Por sinal, 2 deputados do PT, a Luciane Carminati e o Dirceu Dresch, se abstiveram de votar, mas 31 votos a favor e a região metropolitana foi criada. O governador em exercício, então presidente do Tribunal de Justiça, sancionou a lei, ela está em vigor. E agora, o que acontece? Qual é o próximo passo? Bom, nós temos notícias de que o governador irá nomear um ex-prefeito de Curitiba. Ainda não tenho essa informação oficialmente, mas parece que é isso. Lastimável, porque nós esperávamos que fosse alguém da região. Nós esperávamos até mais de que a entidade, o Condes, enquanto representante de todas as entidades empresariais e entidades de classe da região, fosse ao menos chamado para ser ouvido. Não que a gente vá definir, mas que a gente participe do processo, porque nós somos um dos principais atores aí na, digamos, ressurreição da tão sonhada região metropolitana. O que até o momento não aconteceu. Esperamos que o governador em breve, com a sua assessoria faça contato. O nosso amigo Celso Temes, atual presidente do Condes, está lá aguardando ansiosamente para participar desse processo. E a nossa expectativa é que o governador retome tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Participação ativa e constante da sociedade civil organizada para que a gente tenha uma região metropolitana efetiva. Bom, a gente vai para um intervalo comercial, vamos voltar falando da região metropolitana aqui da Grande Florianópolis e vamos falar sobre um assunto que é polêmica e é assunto na pauta de toda a imprensa aqui de Florianópolis e também da sociedade civil organizada. Florianópolis pode ter aí, se depender de um determinado vereador, a cobrança da taxa de ambiental, exemplo do que já acontece em Bombinhas. E aí, você concorda? A gente explica melhor depois do intervalo. Um instante só. Marcos Souza, presidente da Enflo e da CDL de São José, membro do Condes e Relações Públicas da FCDL, é meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. Já falamos sobre vários assuntos importantes, mas neste último bloco, 2 especiais. Vamos continuar falando sobre a região metropolitana aqui da Grande Florianópolis. Marcos, você me dizia que existe uma informação ainda não confirmada, de bastidores, da qual eu também tenho já ouvido falar aí nos corredores de alguns órgãos públicos, de que um ex-prefeito de Curitiba será o então superintendente da região metropolitana de Florianópolis. Isso é bom ou ruim para a gente, enquanto morador dessa Isso é região? péssimo, isso é péssimo. Eu digo a você que, independente da experiência que ele tem ou não, nós precisamos de alguém daqui da região, de alguém que tenha uma ampla passagem pelas entidades, pelos órgãos públicos, enfim, que tenha articulação política, porque a então chamada superintendência da região metropolitana tem a missão de captar projetos e recursos para obras que envolvam esses 9 municípios. Infraestrutura, saúde... Então, você articular isso é extremamente complexo e não pode ser utilizado como uma ferramenta política para assentar os seus correligionários. Eu volto a dizer a você e espero que o governador ponha a mão na consciência e chame novamente as entidades que participaram no processo para que a gente possa sentar na mesma mesa, debater e escolher ou ajudar a escolher os melhores nomes para compor essa estrutura, para que no futuro a gente possa colher os frutos que nós tanto planejamos lá atrás, né? Que são projetos de infraestrutura fundamentais para o crescimento não só de Florianópolis, mas
da região metropolitana, que já é um aglomerado que não tem mais como separar. E alguém nosso, não é? Que conhece as nossas realidades. Com certeza, que viva isso, que conheça os sonhos da população. O histórico de como esse projeto todo foi montado, não é? São 9 municípios no projeto que foi aprovado pela Alesc. Isso. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Maria da Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos. Esqueci de algum? Governador Celso Ramos, eu acho. Quantas pessoas, quantos habitantes essa região metropolitana com esses 9 municípios atinge? Quer dizer, esse superintendente aí vai mexer direta e indiretamente na vida de quantas pessoas que estão Hoje, aproximadamente 1 milhão de habitantes. É muita gente. É muita gente. E muitos desafios. Muitos desafios. Não tem um prazo para essa nomeação sair oficialmente, para que o projeto ande, para que as coisas comecem a funcionar? Não há um prazo, porque a partir do momento da publicação da lei, agora tem essa nomeação do superintendente, dessas primeiras pessoas que vão comandar esse projeto, e precisa agora da regulamentação de detalhes do funcionamento da superintendência. Lá atrás nós já dizíamos, e volto a dizer a você, que a nossa perspectiva é que 2016 seja o ano para que isso se consolide e que a gente comece a colher os primeiros frutos a partir do próximo ano, 2017. Muito bem, nós estamos acompanhando, né, o jornalismo da Band, o Quem é Quem, todo mundo bem atento aí com essa questão de região metropolitana, que é importante, não é? Fundamental. Tem a ver com a nossa vida. Você que está em casa, morando ou não na região da Grande Florianópolis, é bom prestar atenção, porque o modelo de região metropolitana da Grande Florianópolis pode ser implantado aí na sua região, região metropolitana do Oeste, região metropolitana da Serra, não é? Então é bom a gente ficar atento aí, porque quando a gente acha que está longe o assunto, acaba interferindo Esse aqui foi também, um dos não é? argumentos utilizados para a aprovação da lei, que Exato. a gente use essa região como projeto piloto. Então, olha aí, gente, mais do que nunca tem que prestar atenção. Vou mudar de assunto, eu não posso deixar de te perguntar sobre um assunto que é pauta aí em todos os veículos de comunicação, e eu sei que nas entidades organizadas também, não é? Bombinhas, no ano passado, criou uma taxa de preservação ambiental. A matéria veio parar no Tribunal de Justiça, que no início era inconstitucional, depois a matéria foi organizada, foi aprovada, o Executivo colocou em prática e, em suma, Bombinhas arrecadou aí até agora em um mês R$1,5 milhão, se eu não me engano, com a tal taxa. Florianópolis, algumas lideranças políticas acham que é possível também. Tem até vereador que já protocolou no início dessa semana um projeto de lei, mesmo sendo inconstitucional, já que é matéria, de acordo com o próprio Tribunal de Justiça, tem que ser proposta pelo Executivo, ou seja, pelo prefeito. Mesmo assim, o vereador propôs e os vereadores já começaram a discutir a questão. Taxa simbólica de R$10, mas que no montante aí, no final das contas, vai trazer uma bela arrecadação para Florianópolis, se for aprovada. Qual é o posicionamento das entidades, Marcos? Bom, a gente vive uma gestão pública tão deficiente que nós temos vereadores apresentando o projeto, mesmo sabendo que ele já nasce morto, né? Porque não é a legitimidade da Câmara Municipal. Nós somos absolutamente contra. Eu poderia elencar a você aqui inúmeros motivos, mas vou começar pelo principal. Não é mais possível criação de impostos, taxas, tributos nesse país. Nós já estamos assoberbados de pagamentos de taxas e impostos. O que nós precisamos é de uma gestão pública eficiente. Dias desses eu participei de uma entrevista com esse vereador e eu não pude responder, eu vou aproveitar para responder aqui, de onde vai sair o dinheiro para cuidar da proteção ambiental. Ele tem que perguntar isso ao Executivo. Porque quem fiscaliza, né? O prefeito, quando fez a sua campanha para se eleger, disse claramente diversas vezes, Florianópolis não precisa arrecadar mais do que tem, precisa de gestão. Bom, o IPTU, com aumento de quase 50%, em alguns casos de 50%, já disse que a arrecadação não é o suficiente. Então, esse projeto de lei ele é descabido, desproporcional, inoportuno, diria você, que não se cobra para entrar na cidade, se cobra por serviços prestados de qualidade, o que Florianópolis, infelizmente, está muito longe de alcançar. Como um polo turístico, deveria atrair o turista pela qualidade das suas belezas naturais, mas principalmente pela qualidade dos serviços prestados. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de saber o que as entidades, a sociedade civil organizada vai fazer em relação a este assunto. Nós vamos aguardar que o prefeito se manifeste, porque a atribuição é dele. A partir do momento que ele se manifestar que vai implantar e vai dizer de que forma ele vai implantar, aí nós vamos vir ao debate. Mas até o presente momento, o projeto que o vereador colocou além de legal, não tem como ir para frente, né? Então, não tem muito o que discutir. Nosso propósito é aguardar que o prefeito se manifeste e, se ele se manifestar favorável, a gente volta a
a discussão com certeza. Aí eu me pergunto, né, lá com a minha curiosidade, primeiro de cidadã, depois de jornalista, né? Se um projeto de lei que nasce inconstitucional no legislativo, lá na frente, não vai se dar um jeitinho do executivo, de repente, entrar na discussão? O prefeito até agora não se manifestou, tem que ser justo em relação a isso. César Souza Júnior disse que não vai falar sobre o assunto por enquanto, mas lá na frente, daqui a alguns meses, dependendo de como que a sociedade se portar em relação a isso, será, Marcos, que a gente não tem desdobramento? Taxa de proteção ambiental, quem me garante que vai ser utilizado para isso? Que credibilidade a classe política tem para arrecadar mais dinheiro, para utilizar para qualquer fim? Nenhuma. O que nós precisamos é de um choque de gestão, de uma mudança na postura política, porque da forma que está, o futuro é incerto. Bom, mais um assunto aí para a gente ficar de olhos abertos, hein? Acompanhando todos os detalhes. Gente, mais uma vez eu volto a repetir, o assunto está aqui em Florianópolis. Era em Bombinhas, agora é na capital, daqui a pouco pode ser aí na sua cidade, não é? E o direito de ir e vir, afinal de contas? Exato. Muitas coisas têm que ser debatidas. Se cobrarmos de outros municípios até chegar a Florianópolis, o cidadão já pagou um bocado de taxa. É verdade. Aí o turismo, que já está fraco, pode ficar pior. Vai por água abaixo. Marcos, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sempre uma honra. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Aproveite bem o seu domingo. Nos falamos na semana que vem aqui na Band com mais um programa feito especialmente para você. Bom domingo e até lá.